Que a luz da paz do Cristo ressuscitado esteja sempre com todos nós. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa e temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, verso do 35 ao 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo, que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, os profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãs, muita saúde, muita paz para todos nós. Hoje, nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa, toda a liturgia vem nos trazer essa experiência que os discípulos nos relatam de que Cristo está vivo, presente em nosso caminho, em nossa história. E a comunidade cristã tem o privilégio de fazer essa experiência de Cristo ressuscitado. Na primeira leitura que a gente escutou também, ou pode estar escutando, lendo, que é dos Atos dos Apóstolos, fala da catequese de Pedro, que ele vai advertir os judeus que aqueles que ele tentaram calar está vivo e continua se oferecendo e se doando a vida, pois ele ressuscitou. E na segunda leitura, primeira carta de São João, João chama carinhosamente: "Meus filhinhos, eu escrevo isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem o defensor, para vir ajudar a redimir, a fazer a remissão dos seus pecados." Para aquele, claro, que abriu o coração. E no Evangelho a gente escutou que Lucas nos traz a continuidade da leitura de Emaús, dos discípulos que se encontraram no caminho de Emaús. Essa leitura, como a leitura também dos discípulos de Emaús, foi todas também já refletida na semana da oitava da Páscoa. E aqui nesse texto relata, quando os discípulos, os 2 discípulos voltaram, que estão contando para os que estavam lá reunidos, de repente Jesus entra e vai desejar paz para eles. E eles ficam assim um pouco assustados, sem saber o que está acontecendo, se pode ser alguma coisa do além. E Jesus vai dizer: não fique preocupado não, sou eu mesmo, não é um espírito não, sou eu. E Jesus tranquiliza
corações deles, mostrando, de certa forma, as mãos e os pés, para que eles toquem nele. Um fantasma toca. E para fazer ele entender melhor, ainda pede alguma coisa para comer. Aí, para mostrar que um fantasma não come. Jesus vem, de certa forma, trazer para eles, reafirmando para eles essa realidade da sua ressurreição corporal e não apenas uma dimensão espiritual. Ele mostra que alguém que ele é essa pessoa que venceu a morte e está vivo para sempre. E vai fazer com que a mente deles se abram. Para quê? Para entender as Escrituras, tudo aquilo que Jesus tinha explicado, tudo aquilo que a Sagrada Escritura já traz das profecias lá da primeira aliança. E Tomo também relatava seu sofrimento, mas aquilo que Jesus já alertava eles antes, que ele ia sofrer, ia morrer, mas que ressuscitaria no terceiro dia. E aí Jesus vai enviar o Espírito Santo sobre ele, enviando para que eles sejam testemunho deles, começando lá por Jerusalém e ir por todas as nações. E isso é um acontecimento que os discípulos de Jesus passaram para nós, para a igreja primitiva, para dar continuidade neste anúncio dessa boa notícia que Jesus está vivo, ressuscitado no meio de nós. Então, hoje e sempre, nós somos convidados a refletir e a ter presente que realmente Jesus ressuscitou. É uma realidade, porque a ressurreição de Jesus é a centralidade, o ponto mais alto da nossa fé cristã. E o Evangelho de hoje nos ajuda a fazer isso. Por isso que todos nós também precisamos ser anunciadores e também contribuir para a remissão dos pecados nossos e dos pecados dos outros, ajudar nessa transformação. Então, que a gente possa abrir o coração para compreender cada dia o sentido da ressurreição em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença e nessa paz desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, abençoado início de semana, com muita saúde e muita paz para todos nós. E passe esse evangelho para outras pessoas. Vamos evangelizar juntos e juntas. Assim seja. Amém.